Hoje uma notícia quente, né? Conta pra gente o que significa o Tony fazer esse depoimento para a Polícia Federal, o que pode mudar no curso das investigações do que ocorreu na Lava Jato, na República de Curitiba. Esse depoimento, ele será bombástico e poderá mudar, decidir o destino do Moro e também do Apio. Porque o Apio, depois desse depoimento, pode voltar dessa terceira. Porque o Tony só vai prestar esse depoimento porque o Apio, depois de 15 anos, ele estava ali, ou na verdade mais de 15 anos, de 2006, ele retomou um caso por conta de um depoimento do Tony Garcia, Gabriela Hard, que foi ignorado por ela, o depoimento que ela prevaricou. Essa é a verdade, porque o depoimento do Tony Garcia, em 2021, ele denunciava crimes do Moro desde 2005, quando ele foi um agente infiltrado. Então, o que vai acontecer? O Tony foi intimado, vai depor no dia 18, às 3h30 da tarde, já está marcado. O depoimento está marcado para o Supremo Tribunal Federal em Brasília, mas poderá ser feito remotamente. E então ele vai dizer uma série de coisas. E como ele foi usado, como ele cometeu crimes por orientação do Moro. Então começa quando? Começa quando havia uma investigação do consórcio Garibaldi, que era de 94. O Tony foi deputado estadual, depois o Moro retomou e prendeu o Tony Garcia com base numa articulação que também pode ser criminosa. Eu digo pode ser como? E eu estou contando é que o Tony vai contar lá. Por que pode ser criminosa? Porque essa investigação é de 94. O Moro conseguiu um depoimento de um diretor do consórcio Garibaldi que ele dizia que tinha sido ameaçado e incriminava o Tony Garcia. Como foi que o Moro conseguiu esse depoimento? Porque um colega do Moro, que é juiz também, agora mais do que juiz, é desembargador no TRF4, que é o Danilo Pereira Júnior, esse juiz, ele tinha sido advogado do consórcio Garibaldi. E o que ele faz? Ele vai até o Agostinho e não é do caso, não é promotor. Ele era um juiz, trabalhava com o Moro, em Curitiba, uma outra vara. Então ele atrai o Agostinho para o Agostinho prestar um depoimento que depois foi desmentido, um depoimento mentiroso. E aí, esse Danilo, e aí vai ser implicado, porque mostra que eles são uma turma só, uma gangue. Porque esse Danilo, ele trabalhou com o consórcio Garibaldi, e o consórcio Garibaldi dirigido, o Agostinho, ele atrai o Agostinho, traz o Agostinho. O Danilo, a esposa do Danilo, ele por ter trabalhado no consórcio Garibaldi, tinha sido acusada pelo Banco Central de fraude. E esta acusação estava com o Moro. Tinha a lista de quem foi beneficiado fraudulentamente com o consórcio. Por isso teve a intervenção do consórcio Garibaldi. Então, a esposa do juiz estava lá e tinha que ser investigada. Pelo menos tinha que prestar depoimento. E não aconteceu isso. E o juiz, o Danilo, traz o Agostinho. E o que isto indica? E o que o Tony vai falar? Que o Moro deve ter pressionado como ele fez outras vezes. E ele vai linkar isso com o vídeo da festa da cueca. Como é que ele adquiria poder? Quando ele tinha informação de colegas ou de desembargadores, usava essa informação a chantagem. É isso que vai ser revelado. É isso que ele vai dizer. O Danilo só pode ter feito isso por chantagem, porque ele não é agente, ele não é delegado, e ele é que apresenta. E como é que você descobriu isso? Porque o Agostinho, tempos depois, quando foi processado pelo Tony Garcia, contou isso na Justiça Estadual, porque era danos morais. O Tony falou, olha, você mentiu o que você falou no depoimento. Aí ele disse que tinha sido pressionado e que ele tinha ido prestar depoimento para o Moro porque o Danilo o atraiu, o chamou e o orientou a fazer um depoimento lá, que foi um depoimento também, que foi uma delação premiada, quando não havia nem regulamentação da delação premiada. Então ali você tem documentado o modus operandi do Moro, que vai resultar no vídeo da festa da cueca, que vai resultar no uso, na pressão para que tenha colaboração, e o Tony vai contar isso. Vai contar que ele foi proibido, a certa altura, de poder recorrer, porque a família dele foi ameaçada pelo Moro. A gente vai contar também detalhes disso no documentário. Mas ele vai contar isso, que foi ameaçado e que houve um acordo em que sequer ele podia recorrer. E aí, quando mesmo assim ele tentou, o irmão foi chamado pelo Moro sem depoimento e o Moro pressionou o irmão para que o Tony não recorresse. E qual era uma das razões do recurso? Porque o Tony foi acusado da história do consórcio Garibaldi, foi preso. E ele, para sair da prisão, ele foi preso numa prisão que eles chamam, ou lá era chamado em Curitiba, de calabouço da Polícia Federal. Então, quando ele foi chamado, quando ele ficou preso, o Moro daí ofereceu para ele uma prisão que seria uma prisão quase como um flat, num outro local, onde o chefe já estava.
E ele, então, para sair da prisão, foi para lá e fez tudo que o Moro queria. E aí ele vai entregar, isso posso adiantar aqui, nesse depoimento, que vai ser no gabinete do Dias Toffoli, né? Vai ter um juiz que trabalha com o Dias Toffoli, auxiliar, alguém, ou o Aras, ou alguém ligado ao Aras, porque o investigado é o Moro, e vai ter um delegado da Polícia Federal. Então, o que ele vai, ele pretende entregar? É uma lista que o Moro deu a ele com 32 tarefas para ele sair da prisão. E essa tarefa que ele tinha, nenhuma delas tinha relação com o processo que aqui o Tony estava respondendo, que gerou a prisão dele. Então, o Moro queria outros casos que não tinha nada a ver. E o Moro, então, começa a investigar Jaime Lerner, secretário do Jaime Lerner, ele vai entregar essas listas. O conselheiro do Tribunal de Contas, de outros casos da Copel, que não tinha nada, que o Tony não tinha nada a ver com isso. Mas como o Tony tinha esta rede, esta relação, ele conseguia conversar com essas pessoas e atrair essas pessoas. Por conta da própria origem do Tony. O Tony foi casado com a filha do governador do Paraná, talvez o mais famoso da história, que é o Ney Braga. Então, o Tony foi candidato ao Senado várias vezes, foi um dos coordenadores da campanha do Collor. Neto Richa também, não foi? E disso depois. Aí isso vai ocorrer depois, num outro episódio que vai gerar uma retaliação contra ele. Queriam que ele entregasse um vídeo que ele havia feito, e ele não entregou, enquanto não houvesse fosse respeitado o acordo dele anterior e que houvesse anuência para que ele não fosse processado, porque ele conhecia essas pessoas, sabe o modo operante da pessoa. E ele tinha gravado o Beto Richa, que gerou a prisão do Beto Richa, sim, mas isso vai ser em 2018. Agora, neste momento, eu até vou pedir para a Sara colocar, um dos equipamentos que ele tem, que ele poderá entregar, é o gravador que o Moro mandou ele comprar. E esse gravador tem um número aqui de série, o Moro depois homologa. Era com esse gravadorzinho que ele gravou várias pessoas. E começou a fazer essa gravação nós estamos falando do gravador, o modelo, isso aqui é de 2005. Porque quando ele estava preso, o Moro, um dia, ele vai contar isso, eu estou falando do relato dele, né? Um dia, às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, vai até o local onde ele já estava melhor acomodado, que aí ele pode colocar frigobar, o Moro deixou, televisão, a cama, os móveis, e era uma unidade da Polícia Civil do Paraná. E o Moro vai lá de manhã e vai conversar com ele para dizer, tá tudo em ordem, tá tudo bem, agora você tá bem acomodado aqui, etc. Ele falou para ele, olha, porque ele já tinha recebido a incumbência de fazer a colaboração e as tarefas que ele tinha que fazer. Ele falou, é bom então você comprar um gravador e você já começar a conversar com essas pessoas da lista que eu te dei. Isso todo ele vai contar. E aí, essas pessoas começam a visitar e ele começa a fazer essas gravações com esse equipamento que está aí, e é um equipamento que está do mesmo jeito, e ele, se a Polícia Federal quiser, vai entregar o equipamento para que haja. Tem as fitas também, certo? Em gravação com o Moro, inclusive. Ele tem essas fitas. Na verdade, é digital, fica dentro. É digital. Tá. Fica dentro do gravador, não tem que apagar. Exatamente, esse é o digital. Então, isso aqui pode ser periciado. E aqui tem conversa com o Moro. Uma das conversas é aquela em que o Moro fala com ele, conversa com ele sobre como seria a sentença dele. Ele está discutindo com o réu como seria a sentença. Então, esse depoimento ele vai trazer muitas novidades. O que pode ocorrer com o desdobramento? Esse depoimento só está acontecendo porque o Apio passou pela 13ª vara, porque ali era tudo blindado. Quando o Apio passou, ele encontrou lá um depoimento que tinha sido dado a Gabriela Hard de 2021, em que o Tony já falava não, em que ele denunciou o Moro, em que ele culpava os crimes do Moro. E por que ele prestou esse depoimento? Porque em 2018, por conta daquela investigação que levou à prisão do Beto Richa, como ele não quis entregar, ele ali resistiu. É a primeira vez que ele vai lá e diz, não vou entregar se vocês não anuírem, num acordo que ele estava fazendo no Ministério Público do Paraná, estadual. E aí, em 2019, em retaliação, eles iniciam um processo de rescisão do contrato, do acordo de colaboração de 2005. Então, ali mostra que o Tony, quando fez o primeiro acordo, ele virou uma espécie de cachorro do Moro e da turma da Lava Jato. Eles queriam usar, eles achavam que podiam usar a autoridade porque quisesse a vida inteira e usaram várias vezes. Aí, quando houve essa ameaça ameaça não, iniciaram o processo para a rescisão do contrato. Quando o acordo, que é um contrato, acordo de colaboração, se você fosse rescindido, o Tony ia voltar para a prisão e ia ter repercussão dos próprios bens dele. E o que ele fez? Com a Gabriela Hard e ali com o Bonar, nada acontecia. Mas em 2021, sob a ameaça de que pudesse ser preso novamente, ele prestou um depoimento, ele pediu para depor. Nesse depoimento, aquele que nós divulgamos aqui com exclusividade, sigiloso, e nós tivemos acesso e divulgamos, nesse depoimento ele conta, fui agente infiltrado do Moro, cometi crimes por orientação do Moro.
prestei falso testemunho para que houvesse a prisão de um advogado que o Moro queria prender, porque esse advogado era uma ligação que poderia chegar ao José Dirceu. E foi isso que ele contou.